E aí pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um programa apresentando no nosso canal O Apresentador, comigo, Henrique Galberto. E o tema desse episódio é Vencendo o Nervosismo. Como que a gente pode controlar as nossas emoções na hora de apresentar e evitar aqueles tropeços ali que acontecem durante a apresentação, tanto do início até o final da sua apresentação. Que recurso nós temos à disposição? É o que a gente vai conferir hoje. Fica aí com a gente até o final. Para muita gente, se eu perguntasse agora, imagina você iniciando uma palestra ou você iniciando sua apresentação. Muitas pessoas diriam, eu não quero nem imaginar. Porque para muita gente isso é um pesadelo. E é natural, né? Tem gente que passa até mal no dia da apresentação. Isso porque quando se fala em apresentação, todos os sentimentos que envolvem esse tipo de evento são traumatizantes para a pessoa. Quando a gente pensa em apresentação, ela só pensa em gagueira, tropeço, esquecimento, tremor, até mesmo diarreia. Já pensou uma coisa dessa? Fazer uma apresentação com dor de barriga não é incomum isso daí. É muito comum, na verdade. Isso mostra como esse tipo de situação, né, colocar esse tipo de situação, para alguns é desafiador. E é o que a gente vai conferir nesse vídeo, né? Vamos então começar. De onde vem o nervosismo? Qual é a fonte do nervosismo? Nós temos aqui um top 3, né? Procurei na internet, não achei muita coisa, mas falando com algumas pessoas eu cheguei a três pontos. O top 3, o terceiro no caso, é os mestres, né? Os professores. Quando a pessoa sabe que na assistência tem uma pessoa de conhecimento superior, ela fica temerosa de expor ali a sua opinião. Isso é natural. É como falar com um especialista, né? A gente sempre fica apreensivo. É por isso que muitas vezes o médico prescreve um remédio, a pessoa não questiona. Tá ok. Aí quando lê a bula ali e tal, fica com medo do remédio, já não quer mais tomar o remédio. E isso é comum. Mas por que ninguém questiona na hora? Porque a pessoa é uma autoridade. Não faz muito sentido, mas é o que acontece. Quando nos vemos na presença de uma pessoa que é uma autoridade ou uma referência naquele assunto, nós ficamos inibidos. Nós podemos até nos posicionar quando é para questioná-la, para poder eliminar ali uma falta de conhecimento, uma dúvida. Aí a gente fala com essa pessoa. Mas nós, a ensinarmos, isso deixa a pessoa apreensiva. Porque ela pensa que o conhecimento do professor está ali para diminuí-la ou menosprezá-la. Não é bem assim, né? Mas a mente humana é complicada e alguns, infelizmente, têm lá no fundo, esse pensamento. Outra coisa é os colegas mesmo. Por natureza, né, juvenil, ali no ensino médio até a universidade, isso melhora um pouquinho depois ali, no mestrado, né, para frente isso melhora um pouco. Mas na própria universidade e no ensino médio, onde esses trabalhos são muito comuns, os jovens continuam não se saindo bem.
Um dos motivos é o medo que ele tem dos próprios colegas. Porque nesse tipo de ambiente, muita coisa não é levada com seriedade. Né? Eu não costumo olhar para as coisas de modo sério. É muita brincadeira, muita bagunça. E isso leva as pessoas a dizerem algo constrangedor, algo inconveniente. E eles ficam com medo justamente do pós-apresentação, né? Que é a zoação. Então, toda aquela apreensão por tudo que pode acontecer depois da apresentação, ou porque ela gaguejou, ou porque ficou nervoso, ou por qualquer outro motivo, ou porque trocou uma palavra, ou falou errado uma palavra. E esse daí é natural. E por último, é o conhecimento do assunto. Já é o nosso terceiro vídeo, né? Mas a gente observa que quando a questão é a apresentação, a parte mais fundamental é o estudo. É estudar para aprender. Eu encaminho você de novo para o nosso primeiro vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, mas eu sugiro você conferir o nosso vídeo anterior, que falava justamente sobre isso. Estudar para aprender. Mas com questão a isso, nós também temos essa questão do juvenil também, né? Essa fase da juventude, para o aprendizado, ela é relativamente delicada. Por quê? Porque uma tendência do jovem é procrastinar ou enrolar, ficar postergando. Então, por usar de forma errada o tempo, ele dedica muito pouco tempo ao estudo do assunto. E o que acontece? Quando chega no momento da apresentação, ele não sente confiança. Daí ele tem um problema. Mas existem alguns cuidados que a gente pode estar tomando. Primeiro ponto, o nervosismo passa. Ficar nervoso é inevitável. Eu até mencionei no nosso vídeo anterior sobre minhas experiências de apresentação, que fiz muitas e muitas vezes. Mas é inevitável que em 2 momentos você vai ficar simplesmente nervoso, que é a introdução e na conclusão. Mas o público nem me conhece, como era o caso. O meu público toda vez era um público diferente. Nunca eram as mesmas pessoas. Entretanto, eu sempre ficava nervoso. É natural. Mas tenha isso em mente. O nervosismo passa. Seguindo as técnicas de introdução que eu falei no vídeo anterior, isso cria em você confiança para poder ir conduzindo a sua palestra de forma tranquila, mantendo muito bem o controle. Tá bom? Outra questão é manter o controle da respiração e articular as palavras. Tudo isso vai te ajudar a manter o controle. Principalmente pelo fato do seguinte, a gente vai até falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco de novo. Manter a respiração constante, falando com calma, compassadamente, concluído o raciocínio, dando tempo para a sua assistência assimilar o que você diz. Quando você faz dessa forma, isso te ajuda muito. Porque controlando a respiração, você também controla seus batimentos cardíacos. Evita aquela elevação de pressão, né, aquelas palpitações fortes que irão caracterizar justamente o nervosismo. Então, calma, paciência, fica tranquilo e vai falando devagar, vai se expressando com tranquilidade, vai dar tudo certo. Mas antes de falar sobre o que fazer, vamos falar sobre o que não fazer. Vamos falar aqui 2 coisinhas muito importantes sobre o que você não deve fazer para poder manter o autocontrole ali, controlar o nervosismo.
O que não vai te ajudar é você ler. Que é comum de pessoas que não estão bem preparadas. Não estudaram o suficiente. Eles acabam lendo o conteúdo. Então veja bem, ler não vai te ajudar. Por quê? Porque é muito simples. Por mais que você tenha lido uma ou duas vezes, construído o trabalho com base naquilo ali, você não estudou o suficiente. Como nós sabemos disso? Quando você chegar lá na sua apresentação, você vai se confundir. Sabe por quê? Porque inevitavelmente você vai ficar nervoso. Seus batimentos cardíacos vão aumentar. Logo, você vai respirar mais rápido para poder... Isso é a função normal do seu corpo. Você vai respirar mais rápido para poder recompor o oxigênio desse coração que está ali arrebentando teu peito. Entendeu? Só que esse oxigênio também vai ser processado pelo seu cérebro. Aí você tem um problema. Porque com um cérebro muito mais ativo, você raciocina muito mais rápido. Então, tudo aquilo que você não fez em casa, o seu cérebro vai conseguir fazer numa fração de segundo porque você está nervoso. Olha o que vai acontecer. Quando você começar a ler, seu cérebro vai conseguir lembrar, não o que está escrito, mas a essência, né? Aquilo que era para você ter feito, né? Lembrar a essência, o conceito, né? A alma do negócio, você vai fazer na hora. E quando você começar a ler o que está lá, aquilo vai confundir o seu, é como se a sua mente estivesse num lugar e os seus olhos estivessem em outro. E a boca, que é quem vai botar isso para fora, vai ficar confusa. Aí, o que você acontece? Gagueira, tropeço, entendeu? Então, não leia. Não leia. Isso não vai ajudar. Se for para ler, uma sugestão. Se for para você ler algo que seja uma frase curta, não uma frase sua, não um conceito seu, algo que você aprendeu e que colocou ali. Não, isso não. Isso você não deve ler. Leia algo que alguém disse, uma frase do autor, uma frase do historiador, uma frase da história, que alguém realmente falou, porque você vai se preocupar em repetir o que foi dito. Ou uma frase de efeito, né? Aquelas frases motivacionais, algo do tipo, você pode colocar. Por quê? Porque essas frases, elas são didáticas, memorizáveis. O que acontece? Na hora que você chega no ponto, você lembra da frase e não da essência dela. Tá ok? Então, tenha esse cuidado aí. Não leia. Segunda coisa, não decore. Pelo mesmo motivo que nós conferimos no ponto anterior. Seu cérebro, ele não é um robô. Ele não só guarda informação, ele constrói conhecimento. Então, quando você estiver nervoso, palpitação, corrente sanguínea, oxigenação do sangue, processamento cerebral. O que vai acontecer? Confusão de novo, conflito. Porque você quer dizer o que está memorizado, mas vai confundir com o conhecimento que está sendo construído naquele momento na sua mente. Então, não tente decorar. O que pode ser feito então? O que nós podemos fazer para nos sair bem? Primeiro ponto, estude o assunto. Não é para ler nem decorar, é para estudar. Como eu disse ainda há pouco, assista o nosso primeiro vídeo. Estudar para aprender. Vai ser muito importante para você. Vai ajudar você a potencializar a sua aprendizagem. Assim, quando nós aprendemos, nós ficamos mais confortáveis para expressar a nossa opinião, até mesmo discutir um assunto. Seja com colegas, seja até mesmo com o professor. Mas o que fazer então na prática? Algo que vai me ajudar a controlar o nervosismo. Bem,
Nós vimos no primeiro vídeo sobre técnicas de aprendizagem. Nós vimos 3 técnicas de aprendizagem, as principais formas de como as pessoas absorvem conhecimento. Na hora de apresentar, existem 3 formas principais de se fazer isso. Entretanto, isso não é fixo. É a abordagem que vai ser utilizada. São elas aqui: expositiva, narrativa e persuasiva. O que é a expositiva? É aquela que expõe, que coloca, que apresenta. Você apresenta o assunto à assistência. Geralmente, nesse tipo de apresentação, tem muito contato humano, olho no olho, geralmente alguns gestos, expressões faciais. Mas algo muito importante desse modelo é a linguagem com a qual você expressa o assunto. Você precisa levar em conta a sua assistência. Fala técnico para quem é técnico e fala simples para quem é leigo. Assim, você consegue atingir o alvo. No caso acadêmico, depende do assunto. Se o assunto for realmente algo técnico, é necessário que você se expresse de forma técnica. Em outros casos, quando é um assunto mais de opinião própria, talvez não seja muito necessário. O outro é a narrativa. A narrativa é caracterizada por estar ligada a histórias, ilustrações, muito parecido com o que eu fiz no segundo vídeo, no vídeo anterior, daqui do canal. Isso geralmente atrai a atenção das pessoas, porque história é história. Nós pagamos para assistir a histórias, como no cinema. Então as pessoas gostam de histórias, se identificam. Então uma abordagem narrativa, onde vez por outra você faz uma ilustração, conta uma história, isso cativa muito a tua assistência, fazendo com que eles fiquem ali atentos. E se você se sente confortável com esse tipo de abordagem, é bom que você o faça assim. E por último, temos a abordagem persuasiva. Mas ela é um tanto diferenciada. Você usa a persuasiva quando você tenta convencer a sua assistência de algo. Geralmente, você usa ali recursos que visam fazer a sua assistência chegar a uma conclusão. A conclusão que você quer, ou fazê-las tomar uma ação no final da sua palestra. Mas algo muito importante para esse tipo de abordagem é que o apresentador precisa estar profundamente convencido do que ele diz. Ele precisa ter certeza de que ele tem razão. De outra forma, ele vai ficar um pouquinho confuso. Ele não vai conseguir, na verdade, atrair as pessoas. Usando uma dessas 3 formas, a gente vai ficar mais tranquilo na hora de apresentar. Medite um pouco em qual dessas você se encaixa. Qual você se sentiria mais confortável para apresentar um assunto. E tente explorar ele. Se vocês quiserem, depois a gente conversa um pouco mais sobre cada um deles, comenta aí, tá bom? Outra técnica. Treine. Gente, treine. Até falei no outro vídeo. Pega um papel, bota aqui na mão, fica de frente para o espelho. A técnica do espelho, gente, não falhe. Acreditem em mim, já fiz, funciona. Use a técnica do espelho. Bota um espelho, papel na mão e lê e olha, 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 lê e olha. Você vai ver que aos poucos você vai, mais claro, mais olha do que lê, né? O objetivo disso é com que você vá largando o papel aos poucos, até que você seja confiante o suficiente para fazer a apresentação direto para o espelho. Mas se você quiser ficar com o papel na mão, não tem problema. Até mesmo na hora da apresentação, se você quer usar papel, não tem problema também. Há professores que têm problema com isso, mas não tem problema. Alguns precisam daquela... É tipo o amuletozinho ali, o que dá sorte para ele, né? Então, segura o papelzinho, não tem problema não.
Tá bom? É treino. Treino suficiente para sentir seguro com o assunto. Outra coisa que pode te ajudar são os recursos visuais. Isso daí é uma excelente ajuda. Por quê? Porque as pessoas não vão olhar para você. Se você é tímido, isso vai te ajudar muito. Por quê? Porque ninguém te olha. Olha para o quadro, olha para a tela, para a apresentação. Botou a imagem, as pessoas olham para a imagem. É o tempo que você ganha para abranger o máximo de assunto possível. Claro, não correndo. Compassadamente, com clareza. Tente se expressar de forma clara. Isso vai ser um diferencial na tua apresentação. Outra coisa que vai te ajudar também é olhar para a assistência. Mas Henrique, olhar para a assistência ajuda? O pior é que ajuda. Sabe por quê? Porque as pessoas te olhando, prestando atenção, não cochichando, prestando atenção. Quando você consegue cativar a atenção delas, aquilo te transpira confiança. Sua autoestima sobe ali progressivamente. O que acontece? Você fica menos nervoso. E outro ponto são os gestos e expressões faciais. De que forma isso ajuda? Bem, se você é tímido, isso vai necessitar de um pouco de cuidado. Porque o tímido, né, ele acaba se introvertendo ali, ele fica um pouco travado. E o que vai acontecer? Mesmo travado, a pessoa vai sentir a necessidade, porque é obrigação dela, fazer gestos e expressões faciais. Só que ela está travada ali. O que vai acontecer? Ela vai fazer gestos e expressões faciais repetitivos, que nós conhecemos como tique ou cacuete. É natural, só deve ter cuidado. Quando o trabalho for em grupo, é até bom que vocês treinem a apresentação de todo mundo e atentem para qual do colega de vocês pode apresentar esse tipo de sintoma, porque também não transparece confiança. Vai aparentar justamente o nervosismo. E se você aparentar nervosismo, vai aparentar que você não estudou. A gente não quer transparecer isso daí. A gente quer mostrar que é a autoridade que estudou e que pode até dar aula no lugar do professor. Tá ok? Então, cuidado aí com esses tiques. Se você falar devagar e respirar, você vai ter tempo suficiente de pensar em que gesto se encaixa na tua expressão. Futuro, passado, muito distante, entendeu? É o tipo de gesto que é coerente com o que se diz. É necessário ligar uma coisa à outra. Daí a necessidade de usar o recurso do espelho. Quando você senta ali e treina, você consegue avaliar tudo. Você consegue perceber, no caso do tímido, até aqueles tiques que a gente falou ainda há pouco, né? Gestos repetitivos que ficam às vezes ali a mão para frente, para trás, ou então um gesto sem sentido. Eu até falei no primeiro vídeo, aquelas pessoas que botam a mão para frente, mão para trás, mão para frente, mão para trás, ou então ficam trocando de pé o tempo todo. Isso transparece muita insegurança, desvia a atenção de quem está te escutando, você nota e você fica nervoso. Mais nervoso ainda, e aí as coisas só pioram. Então a ideia é se manter calmo. Então os gestos e as expressões faciais vão... Como que eles vão te ajudar a manter a calma? Porque eles vão fixar a mensagem na sua mente. Com o que você disse fixo na sua mente, fica muito mais fácil. Você fala com naturalidade. Você fala com autoridade. Que é essa a intenção. Mas, como a gente falou,
Para isso é necessário que você tenha aprendido. E o aprendizado é uma coisa que se faz antes da apresentação. Tá ok? Então, dê atenção a essa questão do gesto e das expressões faciais. Eles fazem conexões entre o que se diz e o que se faz. E quando a gente faz as coisas, a gente tende a fixar melhor na mente. Aprender fazendo. Fazer gestos ajuda a fixar ali, então, a informação na sua mente. Muito bem. Então, vamos fazer uma breve recapitulação do que a gente já viu hoje? Voltando. Quando a questão é vencer o nervosismo, a gente pode imaginar principalmente a fonte dele. A gente viu aqui que a fonte pode ser os professores, os colegas e se você aprendeu o assunto. Não aprendeu, não vai conseguir apresentar legal, vai ficar nervoso e vai ser para você uma situação bem conturbada. Não vai conseguir vencer o nervosismo. Tá bom? Então, estuda, tira um tempo e estuda. O jovem tem problema com isso, mas, gente, programa o teu tempo. Tira um tempo e estuda. Não tem segredo. Se estudar, dá certo. Mantenha o controle da respiração. Essa dica foi importante, né? A questão da respiração. Então, dê atenção a isso. O que não fazer, vimos duas coisas. Não ler e não tentar memorizar, né? Uma coisa que ficou bem, que deve ficar bem fixada na nossa mente. Nós não somos robôs. A gente não guarda informação. A gente constrói conhecimento. Por isso, lembra do telefone sem fio? Você fala no ouvido de um, fala e o outro vai falando no ouvido do outro. A informação às vezes não chega completa no último ouvido. Por quê? Porque você expressa o que você entende do assunto. Entendeu? Entendeu errado, vai se expressar errado. Como a gente viu lá no começo, que tem medo do professor. Bem, vai ter medo do professor se você falar alguma coisa errada. Se você estudou bem, vai tudo certo. Então, essa questão de construção de conhecimento é bem delicada. Então, o que a gente precisa fazer? Estudar bem. Estudando bem, não vamos nos concentrar em ler. Você já evoluiu muito nisso daí. Se ler, se não estudou, e ler, o seu cérebro, que está ali muito ativo naquele momento, vai confrontar com a leitura e a boca. Sim, eu vou trabalhar para quem? Para a mente ou para a visão? Aí fica naquela confusão e você gagueja. Entendeu? Então, esqueça o negócio de ficar lendo e esqueça o negócio de tentar memorizar a tua apresentação. Ok? Muito bem. Outra coisa que a gente viu também foi já abordando a parte do que realmente fazer, o que não fazer, o que a gente tem que realmente fazer. É estudar. Estudar não tem segredo. Estudando vai dar tudo certo. Assiste o vídeo lá do primeiro vídeo. Vimos 3 formas de apresentar. Tá bom? No campo acadêmico, nós vamos nos concentrar especificamente na expositiva e na narrativa. A expositiva, quando é extremamente didático, né? Quando a questão aqui é mostrar um fato e tal, então é isso, pronto, acabou, como se fosse no caso de uma lei ou algo do tipo. E tem a narrativa, quando ela é essencialmente interpretativa. Você conta uma história, conta uma ilustração, uma alusão, para quê? Para embasar o assunto. Entendeu? Técnicas disso a gente viu no vídeo anterior, sobre introdução. Algumas técnicas de introdução incluem essa questão de história, algo do tempo, ilustrações. Então, se for por esse lado, não precisa usar isso só na introdução. Você pode usar também durante a apresentação. Isso ajuda a atrair a atenção da tua assistência e ajuda na tua apresentação. Ok? Uma questão do treinamento, né? Então treine. Treinar é o segredo. É a melhor forma de você ficar tranquilo, se sentir seguro com o assunto. E a única forma é treinando.
Temos recursos visuais, que na verdade é um recurso que você está usando para desviar a atenção de você. Você faz com que as pessoas olhem para a imagem e consegue ali, naquele momento, desenvolver o teu assunto sem que as pessoas fiquem lhe olhando, lhe encarando ali, caso você tenha problema com isso. E você precisa olhar para a assistência, né? Olhando para a assistência, você vai parecer confiante. Do contrário, vai transparecer ali um pouco de insegurança. Se você é tímido, isso também vai te ajudar, tá ok? Não precisa se preocupar. À medida que as pessoas vão te olhando, você vai vendo que está dando certo, aquilo aumenta sua autoestima e você consegue ficar mais tranquilo na tua apresentação, tá bom? E por último, os gestos e expressões faciais ajudam a fixar ali a informação na sua mente e na mente de quem está ali assistindo, tá bom? Claro, essa questão dos gestos e expressões faciais, sempre lembrando da coerência, cuidado para os que são tímidos com os gestos e expressões faciais repetitivos, que incluem aqueles que nós conhecemos como tiques ou cacuetes. Fazendo essas coisas, gente, a sua apresentação vai de vento em pouco, tá bom? Então, fica tranquilo, estuda bastante, estudar é sempre o melhor segredo, tá ok? Gente, esse era o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber sobre aquela questão do tipo de apresentação narrativa, expositiva e persuasiva, deixa um comentário, vai falando aí e a gente prepara um conteúdo legal. Qualquer outra dúvida, inclusive com questão ao conteúdo desse vídeo, qualquer questionamento, alguma coisa, me fala e a gente conversa um pouco mais. Tá bom, pessoal? Então, deixa um comentário, deixa o like, um forte abraço e até o próximo vídeo.